Olá, caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Montauk Monster. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Vamos mergulhar na história de um dos fenômenos da internet que mais causou furor no mundo dos mistérios e das criaturas inexplicáveis. O monstro de Montauk. Imagine a cena. É um dia comum de verão, 12 de julho de 2008, em uma praia badalada por surfistas chamada Ditch Plains, localizada a cerca de 3 km do distrito de Montauk, na ponta oriental de Long Island, Nova York. Um grupo de jovens, incluindo uma moça de 26 anos chamada Jenny Witt, se depara com uma cena no mínimo perturbadora. Ali, na areia, estava o cadáver de uma criatura com uma aparência tão bizarra que era impossível dizer, num primeiro olhar, o que era. A primeira reação, segundo Jenna, foi de estranheza e brincadeira. Ao verem algumas pessoas observando algo, eles se aproximaram e, sem saber o que era aquela coisa, um deles soltou uma piada. Talvez seja algo da Ilha Plum. E essa simples piada, sem querer, deu o pontapé inicial para uma das teorias mais conspiratórias que cercariam a criatura nos dias seguintes. Jenna, então, fez o que qualquer um faria hoje em dia, tirou uma foto. Uma fotografia colorida que, mais tarde, seria publicada em preto e branco por um jornal local, The Independent, com um título engenhoso e irônico, O Sabujo de Bunakville. Era uma clara referência ao clássico Sabujo dos Baskerville, de Sherlock Holmes, misturado com o apelido dos moradores nativos da região, os Bunakers. A imagem logo caiu nas graças da internet. No dia 29 de julho, o site Gawker.com publicou a foto com a manchete sensacionalista: Monstro morto da costa em Montauk. Foi aí que o fogo pegou. E quem deu nome à fera foi o renomado criptozoólogo Loren Coleman, que naquele mesmo dia cunhou o termo monstro de Montauk em seu site, Criptomundo. A partir dali, a coisa virou uma bola de neve. O apelido se espalhou como pólvora pelo mundo. As fotos circulavam em correntes de e-mail, blogs e fóruns, e a grande mídia americana, como CNN, Fox News e a Tribune, começou a dar atenção ao crescente mistério. A aparência da criatura era o combustível perfeito para a imaginação. O corpo estava inchado, sem pelos, com uma pele grossa e uma coloração estranha, como se tivesse sido queimado pelo sol ou até por fogo. Tinha um focinho que muitos descreviam como um bico de pássaro, repleto de dentes afiados. As patas dianteiras, com dedos longos e garras, intrigavam os observadores. E o mais estranho, ninguém sabia onde o corpo estava. Correram rumores de que um rapaz anônimo havia pegado e levado para o quintal de sua casa, mas nunca mais se soube dele. A falta do corpo só aumentou a especulação. As teorias sobre o que era aquela coisa não tinham fim. A mais popular e assustadora, alimentada pela piada inicial, era a de que o monstro de Montauk era um experimento científico que havia escapado do Centro de Doenças Animais da Ilha Plum. Essa ilha, uma instalação governamental de alta segurança bem ali perto, já era cercada de lendas desde a Guerra Fria, quando se acreditava que lá se faziam pesquisas com armas biológicas. Era o cenário perfeito para o nascimento de um monstro. Outros apostavam em animais conhecidos, mas de formas improváveis. Seria uma tartaruga sem casco. Um especialista, no entanto, lembrou que isso é anatomicamente impossível. Sem falar que tartarugas não têm dentes daquele jeito. Um diretor do Instituto de Recursos Marinhos da Universidade de Stony Brook, William Easy, e sua equipe, chegaram a pensar que a foto pudesse ser uma fraude, algo criado com muito talento e látex. Como segunda opção, aventaram a possibilidade de ser um coiote ou um cachorro morto há muito tempo no mar. Outras sugestões incluíam um roedor gigante, um porco, uma ovelha, o que foi descartado rapidamente porque ovinos têm cascos, e não dedos, e até uma capivara, hipótese que foi lá na Fox News, mas que também não se sustentou, já que capivaras não têm rabo. Mas aí, a ciência entrou na briga. No dia 1º de agosto de 2008, o paleontólogo britânico Darren Knight, conhecido por seu blog Tetrapodizoology, resolveu examinar a fundo as imagens disponíveis. E sua conclusão foi um balde de água fria nas teorias mais mirabolantes. Knight afirmou categoricamente: a criatura na foto, se a imagem era real, era uma paste. Ele foi além e explicou por que as pessoas estavam enganadas. A tal aparência de bico, disse ele, era uma ilusão de ótica causada pela decomposição. O maxilar superior do animal provavelmente havia se soltado ou estava faltando, e os dentes incisivos,
expostos daquela forma, criavam a ilusão de um bico. Para provar seu ponto, Nash fez uma sobreposição de imagens em seu blog, colocando o desenho de um esqueleto de mapache sobre a foto do monstro. As proporções do corpo, o crânio e, principalmente, os longos dedos das patas dianteiras, uma característica típica dos procionídeos e que não se vê em cães, por exemplo, coincidiam perfeitamente. A aparência grotesca e sem pelos era simplesmente o resultado de dias ou semanas de imersão na água e decomposição, que haviam removido pelo e parte da carne. No ano seguinte, até mesmo Laurent Coleman, o padrinho da criatura, examinou uma réplica de látex do monstro de Montauk no programa Monster que este concordou com a conclusão. Era um mapache. Apesar do veredito científico, a história não morreu de vez. Ela se tornou um arquétipo. Em julho de 2012, 4 anos depois, uma nova carcaça misteriosa apareceu, desta vez sob a ponte do Brooklyn, no rio East, em Manhattan. Apelidada de monstro do East River, a criatura tinha mais ou menos meio metro de comprimento e um aspecto igualmente irreconhecível. A comparação com o monstro de Montauk foi imediata e inevitável. Dessa vez, o Departamento de Parques de Nova York foi rápido e disse, sem cerimônias, que se tratava de um porco assado descartado. A fotógrafa amadora que fez a descoberta, no entanto, discordou veementemente, apontando que a criatura tinha garras, e não cascos, como um porco teria. Até hoje, esse segundo caso gera discussões, mas a maioria das análises também aponta para um animal comum em avançado estado de decomposição, como um cachorro ou um guaxinim, mantendo viva a sina do primeiro monstro. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.